Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus... Salmo 133 diz assim. Amém? Todo mundo achou? Amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, na semana passada, como os irmãos podem se lembrar, né, a palavra foi mais uma vez voltada para o relacionamento que nós temos com Deus, né, com a importância desse relacionamento e como nós não podemos deixar esse relacionamento se tornar algo mecânico, algo até mesmo religioso, mecânico, né? Como nós temos que ter uma intimidade com Deus, diretamente com Deus. Nós falamos um pouco sobre isso. E semana passada foi uma oportunidade maravilhosa, porque minha mãe estava presente também, claro, além de todos os irmãos, que é uma bênção, a minha mãe estava presente. Isso é uma resposta de oração de 20 anos, irmãos. Amém. 20 anos de oração. E eu disse no sábado, naquele final de semana, no sábado, eu falei para minha mãe assim, convidei ela para vir ao culto, e ela falou assim, tá bom, eu vou. Só que eu vi que ela ficou bem incomodada. E daí quando foi no sábado à noite, ela pegou e chegou para mim e falou, filho, se você não ficar triste, eu não vou. Na hora, a vontade que me deu foi de dizer assim, eu vou ficar triste, mãe. Mas eu me segurei as palavras ali e disse, tudo bem, mãe. Não seja forçada a nada. Se você não quer ir, não vai. Eu creio que a palavra que ela estava esperando no coração dela seria uma palavra assim, olha, você tem que ir. Pelo menos para me ver pregar lá, para falar para os irmãos. Você tem que ir, mãe. Mas não foi isso, irmãos. Eu confesso que eu segurei para dizer isso, né? Para falar, mãe, por favor, vá. É importante que você vá. A carne estava querendo. Mas eu peguei, naquele exato momento eu me lembrei que o que afastou minha mãe da comunhão da igreja, quando ela era ainda adolescente, foi justamente a obrigação que ela tinha de ir aos cultos. Ela chegava a apanhar, até mesmo ser espancada, irmãos, pela minha avó, para ir aos cultos. E ela não queria ir, minha avó ia lá e batia nela de uma forma muito rude. Minha mãe é filha mais velha, de 5 irmãos, e ela tinha que cuidar dos irmãos mais novos. E então isso marcou a vida dela de uma maneira muito negativa, muito negativa. Outro dia eu contei aqui meu testemunho, eu falei que para os irmãos que um dia eu apareci com uma Bíblia debaixo do braço e aquilo para minha mãe foi uma grande decepção. Ela olhou aquilo e falou assim, olha, você era um rapaz alegre, você era feliz, você tinha muitos amigos, você saía de moto, você, né? Agora seus amigos viraram as costas para você e você fica aí com essa Bíblia debaixo do braço. Você ficou doente, minha mãe falou assim. Porque a ideia que ela tinha de crente era aquela da infância dela. De que o crente era aquela pessoa fanática, aquela pessoa agressiva até, né? Se fosse contrariada, né? Por quê? Porque é o exemplo que ela tinha da minha avó. Minha avó errou muito, irmãos, nesse ponto ela errou demais da conta, muito mesmo. Mas glória a Deus, minha avó se arrependeu disso. E minha avó morreu com o Senhor, ela se arrependeu desse pecado dela. Mas ela errou muito com os filhos nesse ponto. Que o Senhor nos salve de não cometermos as mesmas coisas, os mesmos erros. E
Hoje, irmãos, o Espírito Santo falou muito comigo essa semana para falarmos agora. Nós falamos do amor na vertical no domingo passado, hoje nós vamos falar do amor na horizontal. Claro que esse amor na horizontal nada significa se não for em união com esse amor na vertical, né? Esse amor na horizontal é só reflexo desse amor que já existe na vertical, né? A prova de que nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando no sentido de amarmos a Deus, é como nos relacionamos com nossos irmãos. Com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, tudo isso. Mas também com nossos irmãos em Cristo, aqueles que nós congregamos, que nós nos encontramos toda semana para louvar e bendizer o nome do Senhor. Né? Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, esse é mentiroso. Amém. Né? Assim nos ensina a palavra de Deus. E meditando então nesse amor vertical e depois no amor horizontal, o Espírito Santo me levou a uma reflexão sobre Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Né? Abraão, ele experimentou um nível de relacionamento com Deus tão grande, tão profundo, que ele foi, então, colocado no plano de Deus. Né? Nós falamos um pouquinho disso na semana passada. Do plano de Deus, como nós todos fomos chamados para dentro desse plano de Deus. Né? Por misericórdia, pela bondade do Senhor. E Deus marcou aquele encontro com Abraão de uma maneira tão rica, tão profunda. Deus imprimiu em Abraão o seu espírito, o seu selo em Abraão. Falou: Abraão, de ti sairão nações, sairão reis, e de ti sairá o herdeiro. Ele já apontava para Cristo. De ti sairá o herdeiro, de quem o reino nunca mais passará. Nunca mais. Esse herdeiro, ele vai reinar para sempre, Abraão. Deus já mostrava desde Abraão que haveria esse herdeiro, que é Cristo mesmo. Olha que promessa maravilhosa. Mas como Abraão chegou nesse nível, vamos dizer assim, de receber essa promessa do Senhor? Irmãos, claro que isso trata-se principalmente, primariamente, totalmente, vamos dizer assim, da misericórdia de Deus. É totalmente baseado na misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia, ela encontrou um coração onde poderia repousar e poderia expressar as suas grandezas. Os irmãos compreendem isso? Né? A misericórdia, então, tomou conta do coração de Abraão. E ali o Senhor pode expressar o plano dele para a humanidade, ou seja, na horizontal. De um relacionamento vertical nasce algo horizontal. Seu plano de Deus, então, é estabelecido na horizontal. Né? Quando nós oramos: Senhor, venha a nós o teu reino, assim, nós oramos no Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Está vendo? Na horizontal. É necessário que o reino de Deus vamos dizer assim, se espalhe, se esparrame, tome conta dessa terra. É necessário que isso aconteça. E como isso vai acontecer, irmãos? Se nós aprendermos do amor de Cristo a amarmos o nosso próximo e também o nosso irmão. E disso consistem os mandamentos. Não é assim? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás e prestarás culto. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo mandamento. Como a ti mesmo. E Jesus ainda deu um terceiro mandamento, que na verdade é o segundo mandamento, só que na ótica, vamos dizer assim, eu gosto de usar essa palavra, na ótica do próprio Cristo. Ele falou assim: um novo mandamento vos dou, que vocês vos amem uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, isso é mais do que amar como a ti mesmo. Eu posso aprender a amar o Robert como a mim mesmo, mas isso não significa que eu vou dar vida por ele. Os irmãos compreendem? Agora, amar como Cristo nos amou, irmãos, ele ensinou esse amor, ele não só falou desse amor, ele demonstrou esse amor na cruz. É o que nós estamos celebrando hoje aqui, na ceia. Nós estamos celebrando
o sacrifício do nosso Senhor, a morte, esse amor que Ele derramou por nós, porque éramos ainda pecadores. Por isso Ele precisava derramar o seu sangue. E Ele entregou a sua vida até a morte, e morte de cruz. Morte, não somente morte, mas morte com muita humilhação, muito sofrimento. Entende, irmãos? Eu não estou dizendo aqui que nós podemos redimir os pecados dos irmãos com o nosso próprio sangue. Não, isso seria uma heresia, não é disso que nós estamos falando. Mas o Senhor nos ensina nessa caminhada que nós podemos aprender com Ele esse amor que não coloca em primeiro lugar nossos próprios interesses. Esse amor sacrificial. Mas antes desse amor sacrificial, existe o amor fraternal. É uma caminhada, irmãos. É uma caminhada. Foi assim que Jesus tratou com Pedro. Quando Pedro havia negado, eu já contei isso para os irmãos, mas eu vou falar mais uma vez. Pedro, ele havia negado o Senhor, e Jesus se encontra com ele e olha, tem o detalhe da fogueira, né? Os irmãos se lembram lá da fogueira, ele fala assim, ele olha através da fogueira, ele olha direto na alma de Pedro, no coração de Pedro. Né? Da mesma maneira que foi quando Pedro negou Jesus, ele olhou para Pedro pela fogueira, e depois Jesus levanta aquela cena de novo, né? Faz aquela fogueira, coloca o peixe para assar. Olha o coração de Jesus, irmãos, estava preparando comida para eles, para Pedro, que eu havia negado. Aí Jesus, naquela mesma ocasião, Jesus chama Pedro para o canto e fala, vem cá, Pedro, vamos conversar. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Perguntou segunda vez. Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu. Pela terceira vez Jesus perguntou. Ah, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Tá vendo, irmão? Aqui, ó. A partir do momento que isso aqui está estabelecido, o resultado é isso aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A partir do momento que a vertical está estabelecida, a horizontal é consequência, irmãos. Apacenta as minhas ovelhas. Mas, irmãos, quando nós olhamos no grego, é tão interessante. Porque Jesus fala assim, Pedro, tu me ágape. Ou seja, você me ama com o terceiro mandamento, né? Vamos dizer assim, né? O terceiro mandamento, um novo mandamento vos dou, né? Que vocês se amem como eu vos amei. Ou seja, o que ele está dizendo? Pedro tinha falado lá atrás que ele entregaria a sua vida pelo Senhor. Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro, tu não sabes que hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negará 3 vezes, Pedro. Você não sabe o que você está falando, Pedro. Você não se conhece, Pedro. Eu conheço mais você do que você mesmo se conhece. Não, Senhor, não, eu vou contigo até a morte. Não vai, Pedro. Vocês entendem o cenário? Aí Jesus encontra com ele, a primeira vez que Jesus encontra de novo com ele, ele fala assim, Pedro, tu me ama, tu me ágape. Você vai comigo, Pedro, até a morte? Vamos comigo até a morte, Pedro? Você vai? Aí Pedro responde assim, Senhor, eu te filéu. Eu gosto de ti, eu te amo com amor fraternal. Fraternal, é o que nós estamos falando hoje aqui, amor fraternal. O amor que não é um amor desmerecido, é um amor muito importante. Filadélfia quer dizer amor fraternal, né? Lá numa das 7 epístolas do Apocalipse, essa igreja é elogiada por esse amor. Amor fraternal, amor entre irmãos. Né? Falou, Senhor, eu te amo como um irmão mais velho. Te amo, mas não ágape, te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo para ele, segunda vez, por isso ele se entristeceu. Pedro, tu me ágape? Você vai comigo até a morte de novo, Pedro? Segunda chance, Pedro. Senhor, eu gosto de ti. Foi essa a resposta. Aí na terceira vez, por que Pedro se entristeceu também? Porque Jesus, ele escaneou Pedro. Ele escaneou de cima dos pés até a cabeça de Pedro assim e deu um raio-x para Pedro. Falou, tô aqui, ó, essa é a realidade. Pedro, tu me filéu, você gosta de mim, Pedro? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, tá vendo o resultado? Saiu o resultado do exame de Pedro. Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor me escaneou inteiro.
Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. Ou seja, o que Pedro estava dizendo ali, que ele não estava mais como antes, inflamando palavras de amor, juras de amor ao Senhor. Juras de amor que ele achava ter, que ele julgava ter, mas ele não tinha de fato. Ainda não era a realidade no coração de Pedro. Porque antes do ágape vem o filéu. Está vendo? Antes do ágape vem o filéu. O amor fraternal. O amor que ama como a si mesmo. Por isso que amarás o Senhor, ama o teu próximo como a ti mesmo, não vem antes de um novo mandamento vos dou. Está vendo, irmãos? Não tem como, irmãos. Você dizer que você ama o teu irmão a ponto de dar sua vida pelo seu irmão, mas no trato, no dia a dia com o seu irmão, você não demonstra esse amor. Você entende? Você vai lá e, belo dia, você despreza o teu irmão. Não estou falando de você, só estou numa situação hipotética. Eu vou falar de mim. Eu desprezo meu irmão por meses, a fio. Aí aquele irmão fica doente e eu chego para ele e falo assim, irmão, eu trocaria com você. Eu ficaria no teu lugar, se fosse possível. Mas eu desprezei esse irmão durante meses. Já pensou, irmãos? Será que isso é verdade? Só porque o irmão está doente agora... E eu sei também que isso não vai acontecer na prática, né? Ou não, né? Pode acontecer também, porque Deus é Deus. Mas eu ali no momento ali falo assim, não, irmão, se eu pudesse eu trocaria com você de lugar aí. Você iria embora para sua casa e eu ficaria nesse leito do hospital aí. Ah, irmão, isso seria uma grande hipocrisia se eu falasse isso, né? Nessa situação que eu estou descrevendo agora. Então, irmãos, lá em Tiago diz que Abraão foi chamado amigo de Deus, né? Tiago 2:23 fala isso. Que Abraão, ele teve fé. Ele teve fé. E a fé foi imputada por justiça. E então, como resultado dessa fé, foi chamado amigo de Deus. Ou seja, a fé, não somente a fé que você tem ao falar com palavras, só palavras e palavras, mas a fé que se traduz em ação. Abraão tomou uma posição diante de Deus, de obedecê-lo. Abraão sai da sua terra, ele saiu. Abraão chegou ao ponto de sacrificar, de oferecer o próprio filho em sacrifício. Deus falou assim, Abraão, deita o teu filho lá como sacrifício, e ele foi lá e obedeceu. Com o coração apertado, mas ele obedeceu. Está vendo, irmãos? Amigo de Deus é aquele que obedece a Deus. Esse é aquele que obedece a Deus. Entre irmãos, nós não estamos nessa relação, né, de nenhum é senhor do outro, né? Nenhum irmão é senhor do seu irmão. Ninguém é dono de ninguém, né, irmãos? O Senhor não nos ensinou a escravidão. Essa obediência, nesse nível, nós devemos a Deus. Somente a Ele. Somente a Ele. Mas nós temos uma dívida com nossos irmãos, se é que pode chamar assim. É uma dívida de amor. É uma dívida de amor. Hoje eu quero ler com vocês, irmãos. Na verdade, essa mensagem de hoje, ela nasceu de uma conversa que eu tive com o Robert há umas 2 semanas, acho, se não me engano. Eu disse naquela ocasião, eu falei assim, irmão Robert, se eu fosse pregar esse final de semana, lembra? Foi antes do Robert pregar, acho que foi 3 semanas, se não me engano. E eu falei, se eu fosse pregar essa semana, eu pregaria a mensagem assim. Se você não concorda comigo, se você não concorda com os irmãos, se você está, né, tal, e você não quer mais congregar conosco, né? Os irmãos sabem que alguns irmãos não estão mais conosco, né? Começaram conosco, mas não estão mais. E nós se entristecemos com isso. E eu diria assim para esse irmão, falaria, irmão, amém, irmão, vai. Ninguém é seu dono, irmão, me dá aqui um abraço. Vai, irmão, vai, nós te amamos. Vai. Se não der certo, irmão, volta. Nós te recebemos de volta. Mas me dê um abraço, né?
Eu falo isso com muito aperto no coração, irmãos, porque foi exatamente assim que eu saí da Batista. Belo dia eu não apareci mais lá e não fui mais lá. Foi assim que eu saí da Batista e eu me arrependo disso, irmãos. Eu era um menino na fé e eu fiz assim. Eu me arrependo disso, de não ter ido lá e dar um abraço. Por mais motivos que eu tivesse na época, eu acho que eu tinha mesmo. Mas a verdade é que são meus irmãos. Eu não tive na época discernimento para entender isso. Eu achava que eu estava me desligando de um culto religioso, de uma denominação, de uma estrutura denominacional. Entende? Eu não conseguia compreender que eu estava deixando para trás irmãos da minha família. Entende, irmão? Claro que eu não estava os abandonando, eles estavam bem, eles ficaram bem depois, né? Não é no sentido de abandonar, de você deixar a pessoa em necessidade, não é disso que eu estou falando. Mas simplesmente ir embora e não dizer nem tchau, né? E eu peguei, e baseado nisso eu falei com o Robert, Robert, tem alguns textos do Novo Testamento que eu queria fazer uma pregação, seria uma pregação muito diferente do que todas aquelas que nós já ouvimos, né? Seria uma pregação baseada em saudações, pregação baseada em despedidas, né? De lembranças, né? Que nem o apóstolo Paulo falou para os romanos, falou assim, olha, vocês não sabem o quanto eu desejo, como arde no meu coração o desejo que eu tenho de me encontrar com vocês. Entende, irmãos? De me encontrar com vocês, eu queria tanto me encontrar com vocês. Eu oro por vocês, para que tudo vá bem entre vocês, mas eu quero me encontrar com vocês. Eu não quero só que tudo vá bem, eu quero abraçar vocês. Eu quero tratar com vocês, trocar dons espirituais com vocês. Né? Que dons, irmãos? Que dons são esses? O maior deles é o amor, né? O dom de estar junto, o dom de ouvir uns aos outros, de amarmos uns aos outros. Irmãos. E meditando nisso, eu resolvi não trazer todos esses textos, embora alguns eu já citei, alguma coisa eu já citei, né? Que nem eu vou citar um outro aqui antes de ler o texto que eu quero trabalhar mais. Na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala assim para Timóteo, assim, ele está dando uma série de orientações muito importantes, muito sérias ali, de não impõe a mão sobre qualquer pessoa, para ungir como presbítero, né? Como pastor. Não se precipite, Timóteo. Não saia aí colocando a mão em cima da cabeça de qualquer um. Né? Não, essa pessoa tem que ser provada. Ela tem que, ela tem que ser fiel na casa dela. Uma série de instruções muito sérias e muito práticas. Aí, de repente, Paulo, assim, a gente crê que toda essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Não é assim, irmãos? Então tem um motivo de ter essa parada. E, de repente, Paulo fala assim, Timóteo, não bebe só água. Bebe um pouquinho de vinho para o seu estômago. Irmãos, eu já vi irmãos brigando por causa daquele versículo. Tá vendo lá, a palavra de Deus diz que a pessoa pode tomar um pouquinho de vinho. Aí o outro diz, mas ali foi por causa de doença. Não interessa, irmão. Não é esse o assunto. A questão principal daquele texto é, Timóteo, eu estou me importando com a sua saúde, Timóteo. Cuida da sua saúde, Timóteo. Esse zelo que um pai tem sobre um filho, que um irmão mais velho tem sobre um irmão mais novo, né, que uma mãe tem sobre um filho, uma tia tem sobre um sobrinho. Jesus, aí fora está sua mãe e seus irmãos. Estão aí fora, querendo falar contigo. Minha mãe e meus irmãos? Quem são minha mãe e meus irmãos? São senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Família de Jesus, irmãos. Antes de qualquer coisa, nós somos a família de Deus. A família de Deus. E é dessa maneira que temos que nos tratarmos aos outros, como alguém da nossa família. Se um filho teu estivesse cursando lá nos Estados Unidos, uma universidade,
Você não ligaria para ele? Você não daria conselhos para ele? Olha, filho, não vai andar com más companhias. Filho, você está bem? Você está bem de saúde? Como é que está aquela dor nas costas? Melhorou, filho? Não é assim que Paulo está tratando Timóteo? Irmãos, eu vou ler o princípio dessa epístola. É a epístola de Filemon. Filemon, uma epístola bem curtinha, né? Filemon vem depois de Tito. Timóteo, depois Tito e depois Filemon. Daí é Filemon. No Salmo 133, que nós lemos há pouco, no início dessa palavra, Salmo 33 fala assim, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É como o óleo precioso que desce, ou seja, ele vem do céu. O óleo a gente sabe que é o Espírito, né? Ele desce sobre a cabeça, escorre pelas barbas, barba de Arão, e cai até as orlas das vestes. O que tem a ver óleo com barba, com cabeça, com quão suave, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Não parece estranho? Mas se a gente olhar com os olhos do Espírito, a gente entende, irmãos. A gente consegue compreender. Óleo é o Espírito Santo. Arão ali, a figura de Arão é o próprio Cristo. Ele é a igreja, irmãos, ao qual nós fazemos parte. O próprio Cristo é a igreja. Nós não somos o corpo de Cristo? Sim. Se nós estamos no corpo de Cristo, Ele é a própria igreja, antes de qualquer coisa, irmãos. Eu vejo muita gente falar assim, eu sou igreja. Irmão, nós somos igreja. Amém. Nós somos igreja. Eu sozinho não sou igreja. Nós somos igreja. Mas isso não é plenamente, não é totalmente a verdade. Antes de qualquer coisa, irmão, nós movemos e existimos nele. Então, Ele é o corpo dele mesmo. Então, o óleo cai sobre a cabeça. A cabeça é quem? É Cristo. E ela escorre pelas vestes até a orla, ou seja, alcança todo o corpo, irmãos. Alcança todo o corpo, aquele óleo precioso. Isso é o que a unidade faz conosco, irmãos. A unidade, ela vai esparramar o óleo. Ela vai esparramar o óleo. Antes do óleo chegar numa parte, ele tem que passar por outra, ele tem que passar por outra. E vai se esparramando por toda a veste. Está vendo, irmãos? Aquele que crê em mim, diz o Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva, que jorram para a vida eterna. Rios de água viva. E para que servem esses rios, irmãos? Essa água, se não para abençoar o teu próximo, abençoar o teu irmão. Essa água, ela não fica só presa em você. A água viva, a expressão água viva é a água que flui. É a água que corre. Água morta é aquela água que fica parada, né? A poça parada. A água viva é aquela que se movimenta, ela sai de uma fonte e ela jorra. E o Senhor fala que essa água ela jorra para a vida eterna, ou seja, ela jorra eternamente. Ela nunca se extingue. E ela tem um propósito. Ela sai para abençoar. Para abençoar. Ou seja, aquilo que vem... eu já cansei até de falar, mas eu vou falar de novo. Né? O irmão Robert fala, não me canse de falar. Nesse momento até já me cansei, mas eu vou falar de novo. Vem de cima e corre na horizontal. Na vertical, ela desce na vertical e corre na horizontal. Vamos ler um pouquinho Filemon aqui, irmãos. Olha, só quero que os irmãos olhem. Nós não vamos olhar para essa carta nesse momento com um olhar teológico. Tá bom, irmãos? Teológico. Não, nós vamos olhar a situação que estava acontecendo ali. Paulo, ele se encontra com uma pessoa na prisão. E essa pessoa se converte. Eu não sei se ela se converteu naquele momento, se ela já tinha se convertido. Eu não consigo ver tantos detalhes. Mas ele se encontra na prisão, quando ele estava preso
né? E ele reconhece ali um irmão em Cristo. E daí ele descobre que aquele irmão, ele era um servo de Filemão. Filemão, alguém que ele conhecia, né? Já de longa data, pelo menos o que aparenta aqui na carta. De longa data. Ele chama Filemão de cooperador. O que é um cooperador? Né? Cooperador é aquela pessoa que está trabalhando no Evangelho. Tá certo? De Cristo nós somos cooperadores. E pela lei romana, com toda certeza, quase que toda certeza, Filemão era um cidadão romano. Né? Pelo jeito que Paulo conversa com ele. Pela lei romana, que era a lei que regia na época as nações ali debaixo do Império Romano, uma pessoa poderia ter servos. Vou falar outra palavra mais pesada, escravos. Tá? Escravos. Uma pessoa poderia ter escravos debaixo de si. Pessoas que quase não tinham direitos nenhum. Tinham pequenos direitos ali, pequenas concessões, mas eram mínimos. Tá? O verdadeiro direito que essa pessoa tinha era de obedecer ao seu Senhor. Não é direito, é dever, né? E Paulo não está aqui fazendo um tratado contra a escravidão, nada disso, ele não está falando disso. Ele está escrevendo para Filemão e falou assim, olha, recebe ele de volta, como você estivesse recebendo a mim mesmo. Está vendo? Paulo se coloca no lugar então de um escravo. E fala, receba ele de volta. Eu sei do teu trabalho, eu sei do teu amor, recebe ele de volta. Eu sei que você é um irmão maduro, você sabe compreender essas coisas. Você sabe o que é direito, uma coisa que uma legislação diz que você tem direito, e uma coisa que você tem que é no Espírito, que é a vida do próprio Deus. E essa vida, muitas vezes, nos leva até a negarmos aquele direito que nós tínhamos por uma lei humana. Nós abrimos mão daquele direito por amor. Simplesmente por amor. Porque olhamos para o nosso Senhor e Ele abriu a mão do seu direito. Qual que era o direito de Jesus? De reinar. Jesus se tornou rei depois que Ele morreu na cruz? Ele já era o rei. Jesus se tornou Deus depois que Ele morreu na cruz? Não. Ele já era Deus. Ele não fez isso para se tornar rei. Ele já era rei. Ele é rei eternamente. Ele governa todo o universo com mão poderosa. Os irmãos compreendem o que um direito diz e o que o amor diz? Vamos começar a leitura aqui, irmãos. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Tá vendo? Ele começa falando, eu sou prisioneiro. Ô irmão, olha a humildade desse homem. Final da vida dele. Olha a humildade. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. E ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, ó, horizontal e vertical. Primeiro com o Senhor, depois para com todos os santos. Para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora o prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha aí, irmão. Tá vendo? Onésimo, ele está escrevendo uma carta intercedendo por alguém.
ele está chamando a atenção de Filemão por causa de Onésimo, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas voluntário. Tá vendo, irmão? O que é voluntário, irmão? Você tem o direito de não fazer, mas você faz. Eu tenho o direito de não repartir os meus bens que eu trabalhei e ganhei. Mas por amor eu decido repartir algo do fruto do meu trabalho com alguém. Eu não tenho o direito de reter? Não foi que Pedro falou para Safira e Ananias? Retendo não era seu? Alguém te obrigou a você entregar? Né? Não é assim? É meu direito. Eu trabalhei, eu conquistei, do suor do meu trabalho, não roubei ninguém, não é assim? É um direito. Mas por amor, ele fala lá. É o 14 que nós paramos? 15. Porque bom pode ser que ele te venha separado de ti por algum tempo, para que o tivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Irmãos, olha isso. Ele está dando o direito de ser cobrado, irmãos. O direito de Filemão a cobrar uma dívida dele. Irmãos, eu não sei exatamente como é que era, assim, todos os detalhes do direito romano, mas talvez se Filemão entregasse uma carta dessa para um tribuno, para alguém de autoridade lá, falar, olha aqui, ó, ele está falando que eu posso cobrar dele, tá vendo? O senhor está vendo aqui? Ele assinou, tá vendo? Ele poderia cobrar a dívida. Eu fico imaginando como ele poderia cobrar a dívida. Porque o escravo, ao retornar, quando ele era apanhado na fuga, um servo, um escravo, quando ele era apanhado na fuga, ele retornava para o seu senhor, aí o seu senhor tinha o direito de marcá-lo, fazer uma marca nele, na carne, assim, talvez na testa, dizem na orelha também, né? Tem alguns estudiosos que dizem que tinha uma marca na orelha, poderia marcá-lo na testa, assim, como fugitivo, ou seja, para humilhá-lo. Isso era um direito daquela época. Eu não estou aqui falando que isso é certo, que é errado. Não, irmão, claro que é errado, mas na época era um direito. O cidadão romano tinha esse direito de fazer isso. E Paulo está falando assim, olha, se você quiser fazer, faça isso comigo. Me torne assim, nessa humilhação. Marque a minha testa, marque a minha orelha como escravo teu. Né? Me infrinja açoites, se for necessário. Se o teu direito exige tal coisa. Mas ele sabia, irmãos, ele conhecia Filemão. Ele conhecia Filemão. Ele sabia que Filemão não é isso que estava no coração de Filemão. Ó 16, né? Não já como servo, mas antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para que te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Irmãos, ele pegou esse trecho e escreveu à mão. Você sabe o que isso significa? Era muito comum naquela época ter pessoas que você contrata para escrever para você. Era muito comum.
né, escribas, tal, pessoas profissionais, isso aí. Você escreve uma carta, você chamava um escriba, escuta, escriba, vem cá, escreve para mim aqui, eu te pago tanto. Aí ia lá, escrevia a carta e tal. E entre irmãos tinham escribas, pessoas que tinham essa habilidade de escrever bem, né, de uma boa letra e tal. Paulo tinha ao seu lado alguns irmãos que eram escribas. E provavelmente era algum irmão que está escrevendo aqui. Talvez o irmão Timóteo, né? Alguém que estava ao seu lado ali escrevendo para ele. Aí ele fala assim, ó, agora eu vou escrever, Filemão, com a minha própria mão. Isso aqui eu vou escrever com a minha própria mão, para você saber que fui eu mesmo. Ou seja, eu estou te dando o direito de me cobrar. É uma assinatura isso aqui, irmãos. É como uma assinatura da época. Você escreve de próprio punho lá, não tem como você dizer. Você compara a escrita da pessoa com outra escrita da pessoa, você fala assim, não, essa pessoa está negando que é dela, mas está aqui, ó, está a letra dela. É isso que Paulo está falando aqui. Se você quer cobrar de alguém, cobre de mim. Assim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanimo meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Mais do que te digo. E juntamente, preparem também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ele sabia que Filemão estava orando por ele. Irmãos, eu leio essas coisas aqui, irmãos, me dá uma vontade de chorar, de alegria, de saber que igreja é isso. É família. Ele sabia, ele tinha certeza que Filemão iria receber bem aquelas palavras. Ele tinha certeza que Filemão estava orando por ele. Que Filemão estava preocupado por ele. Talvez ele já tivesse ouvido alguém chegando lá na prisão e dizendo, olha, Filemão está orando por você. Olha, Filemão sempre se lembra de você, Paulo. Ele está ansioso para te ver, ele está te chamando quando você for solto para você ir lá. A gente parou no versículo 23. Saúdo também Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Marcos. Quem era Marcos? Marcos, o evangelista. Um menino, né? Que por causa desse menino, na época, não aqui, né? Nesse texto aqui ele já era um senhor aqui. Mas aquele mesmo Marcos que houve aquela dissensão entre ele e Barnabé, Paulo e Barnabé, né? Brigaram por causa de Marcos. Agora ele está dizendo que Marcos, ele me é muito útil. Cooperador comigo. Tá vendo? Marcos amadureceu, irmãos. Amadureceu. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Aleluia. Irmãos, nós nunca podemos perder isso de vista, irmãos. Uma vez eu preguei aqui nesse púlpito que o amor é uma decisão. Não foi isso? Os irmãos, acho que alguns irmãos lembram disso. A amizade, se o amor é uma decisão, o que eu consigo aprender aqui lendo esse texto e muitos outros da palavra de Deus é que a amizade é assumir uma aliança. Um compromisso. Isso é amizade, irmãos. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele entendeu a aliança de Deus, se posicionou debaixo dessa aliança e assumiu essa aliança. Assumiu essa aliança. Um dia eu ainda quero pregar para os irmãos sobre a aliança, o pacto de Deus com Abraão. É algo maravilhoso, irmãos, é algo maravilhoso. O pacto que Deus fez com o povo dele, antes do Monte Sinai, foi com Abraão. E Abraão não prometeu para Deus, irmãos. Deus não deixou Abraão prometer, porque sabia que Abraão iria falhar. Sabia que Abraão iria falhar. Como Deus sabe que nós falhamos, irmãos. Nós falhamos. Deus sabe disso, irmãos, que nós falhamos. Pela lei, Deus tem todo o direito de nos cobrar. Tem todo o direito de nos cobrar todas as vezes que falhamos, que pecamos, que erramos, que pensamos mal, que não praticamos o bem. Deus tem todo o direito de chegar lá e nos cobrar a conta. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo como tem esperança para mim, irmãos. Porque embora Deus tenha direito
Aqui, como Filemão teria o direito de cobrar, eu sei que ele decidiu não cobrar. Ele derramou o sangue, Jesus derramou o sangue para pagar essa conta que eu deveria pagar. Ele se colocou no meu lugar, como Paulo aqui está falando, olha, coloca na minha conta. Coloca na minha conta, Filemão, se for necessário. Irmãos, que o Senhor nos dê um coração assim, de entender que a amizade é assumir uma aliança. Um compromisso que eu tenho com meu irmão, um compromisso de amor. Um compromisso de amor. Que o Senhor nos livre de vivermos um cristianismo, vamos dizer assim, um evangelho, um cristianismo sem compromisso. Não só com Ele, mas com nossos irmãos, com o nosso próximo. Um compromisso de amor. Viver um evangelho baseado simplesmente em direitos, como se nós fôssemos advogados ou fôssemos juízes. Certo dia, Jesus foi chamado para interceder numa situação. Na verdade, ele estava sendo provado, né? Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejá-la. É isso que diz a lei. Você conhece a lei, Jesus? Você é um rabino, você é um rabi, né? Você conhece a lei. Vamos executar a lei aqui. Ordena para executar a lei. Jesus desenhando na areia. Falou assim: aquele que não tem pecado entre vós que atira a primeira pedra. Irmãos, eu vou encerrar essa palavra com essa frase. Aquele que tinha, o único que tinha o direito de jogar a pedra, decidiu não fazer isso. Só ele tinha o direito. E ele mostrou ali para aqueles fariseus, ele mostrou para aquelas pessoas que tinha um que tinha direito, aquele que não tem pecado. Irmãos, olha a oportunidade, entre aspas, né? Vou colocar bem entre aspas, que Jesus perdeu. Ele poderia pegar a pedra, eu falei depois daquela frase, aquele que não tiver pecado entre vós que atira primeiro. Ele podia levantar e começar a tirar a pedra. O que ele iria mostrar com isso? Que ele tinha o direito. Porque ele não tinha pecado. Ele podia deixar claro isso para todas aquelas pessoas, que ele tinha esse direito. Mas ele decidiu não fazê-lo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu vou terminar essa palavra com um pequeno detalhe aqui. Sabe o que significa Filemão? O nome Filemão, sabe que o nome das pessoas tem significado. Filemão significa aquele que ama. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Querido e santo Deus, nós te damos graças, Pai, por essa manhã, Senhor. Ó Senhor, te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças pela Tua bondade, Senhor, pela Tua fidelidade, a Tua palavra, Senhor, pela aliança que um dia o Senhor fez com Abraão, Pai. E o Senhor nos incluiu nessa aliança, Senhor. O Senhor nos incluiu nesse chamamento, nesse chamado santo, Pai. Que bondade no Teu coração, Senhor. Ó Senhor, nós só podemos Te agradecer, Senhor. Nos ensina, Senhor, a abrir mão de qualquer direito que achamos que temos, Senhor. De nos colocarmos como servos dos nossos irmãos, Pai. Como servos, Pai, sem direito algum. O servo não tem direito, Senhor. O servo só tem direito de Te obedecer, Senhor. Senhor, nos torna, Senhor, servos de Ti, Senhor. E demonstrando dessa maneira, Senhor, como servos de Ti, servindo a nossos irmãos. O Senhor decidiu ser servido no seu próximo, no nosso próximo. Senhor, nos ensina essas coisas, Pai. Não apenas em palavras, ó Deus, mas em atitude. Abraão foi chamado Teu amigo, Senhor. Não só aquele que creu, mas aquele que era Teu amigo, Senhor. Nos ensina a ser Teu amigo, Senhor. Ser Teu amigo, Senhor. Essa mesa que nós vamos participar daqui a pouco, Senhor, fala dessa amizade que o Senhor teve para conosco, Senhor. Dessa amizade, desse relacionamento profundo, íntimo, Senhor,
que o Senhor tem para conosco, Senhor. O amigo dá a vida pelo seu amigo. E foi isso que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. O Senhor derramou a sua vida, Senhor. O Senhor deixou de lado todos os direitos que o Senhor tinha, todas as prerrogativas que o Senhor tem como Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E o Senhor abriu mão desse direito divino, esse direito que é inerente à sua própria pessoa, à sua própria realidade. O Senhor não existe, o Senhor é. O Senhor vive e reina eternamente. O Senhor nunca foi criado. E o Senhor entendeu que isso era algo que não devia se apegar. E o Senhor se esvaziou, sendo achado na forma de homem, de servo, se fez servo. Não bastou o Senhor se humilhar ao ponto de ser homem, o Senhor ainda se fez servo. E não bastou ainda o Senhor se humilhar, o Senhor ainda se fez o menor dos homens. O Senhor se colocou como aquele, como diz lá em Isaías, o mais desprezível dos homens, a quem nós olhávamos e não dava nada. Nós virávamos o rosto para Ti, Senhor. Aqueles homens olhavam para Ti e desprezavam o Senhor e cuspiam no chão de desprezo pelo Senhor, pela Tua condição naquela cruz, Senhor. Foi desse jeito que o Senhor nos amou. Foi desse jeito que o Senhor entregou a sua vida. Ó, Senhor, nos livra, Senhor, de acharmos que estamos sempre certos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a negar até a nossa própria razão, de tudo aquilo que nós achamos que sempre estamos certos, meu Deus. Meu Deus, me salva disso, Senhor. Eu já fiz tanto isso, Senhor, e eu confesso esse pecado, Senhor. Eu já fiz tanto disso, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me lava desses pecados, Senhor. Ó, Senhor, nos salva dessas coisas, Senhor. Faz-nos um em Ti, Senhor. Que o óleo escorra por toda a orla das vestes, Senhor. O óleo que sai de Ti, Senhor. Ó, Senhor, nos lava com Teu óleo, Senhor. Nos limpa. Nos unge com Teu óleo, Senhor. Nos dá a vida de Cristo, Senhor. Vida a qual sem ela não podemos caminhar, não podemos nem existir. Ó, Senhor amado. Nos ensina essas coisas, Pai. Na prática, Senhor. Na vida diária da igreja. Na vida diária nas nossas famílias, na vida diária no nosso trabalho. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Prepara também, Senhor, essa ceia, Senhor, esse momento de ceia, que seja um momento ainda de reverência, de louvor, de glória a Ti, Senhor. Que nós possamos participar dessa ceia com o coração inteiro diante de Ti, Senhor, com o coração contrito, mas inteira diante de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos guarda, nos esconde em Ti, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nosso Senhor. Que foi pago um alto preço.